Se você busca evoluir, dominar o cálculo, enxergar além do óbvio, então prepare sua mente, porque o jogo não é apenas mover peças, é despertar o ninja dentro de você. Bem-vindo ao xadrez no jogo. E aí pessoal, tudo bem? Esse é mais um canal aqui no YouTube, beleza? Meu nome é Fabrício, eu sou do Ceará, moro lá no Nordeste, aqui no Nordeste, aqui no Nordeste. Eu sou professor de língua inglesa, sou entusiasta aí do xadrez e eu criei esse canal, né, para trazer uma proposta um pouquinho diferente que eu vejo pouco aqui. Primeiro, como eu sou professor e pesquisador, né, a gente sempre tem que partir de um problema científico, às vezes, para produzir uma solução para alguma coisa, a gente tem que ter um problema, né? E eu tenho notado um problema aqui no universo do xadrez no Brasil, que é o seguinte: quem sabe falar inglês, a gente sabe que tem muito material em língua inglesa. Seja livros, vídeo, podcast, a gente tem uma infinidade enorme de material em língua inglesa. Em língua portuguesa, a gente tem pouca coisa, né? Principalmente quando a gente fala de livro, que é o nosso tema aqui, tá? Pelo menos desse primeiro quadro aqui no YouTube. Material audiovisual, a gente até que tem aí, né? A gente tem vários grandes mestres que fazem speedrun, que tem vídeo falando sobre abertura. Mas uma coisa que eu notei é que tem muito vídeo voltado para quem está iniciando de fato, né? Quem está ali nos seus 400 de rating até 1000, 1200, 1300. E quando vai passando dessa faixa aí, para quem está querendo cruzar os 2000 de rating, a gente vai notando que é um pouco mais escasso o material, né? Tem, não vou dizer que não tem, mas à vista dos ratings iniciais, a diferença é gritante, né? E aí eu pensei, poxa, se eu vou fazer esse projeto, né? Eu vou fazer ele mais voltado para quem está aí tentando cruzar os 2000 de rate, que é o que eu estou tentando fazer. Então, eu vou tentar cruzar isso e vocês também aí de casa vão acompanhar esse processo e vão aprender também, eu espero, né? E aí, decidi começar com livros, né? Porque eu lembro de um vídeo do grande mestre Renato Quintiliano em que ele fala o seguinte: é muito melhor você pegar um livro de xadrez, né? E ir passando ali as partidas no tabuleiro, tentando entender o que está acontecendo, do que você ficar vendo vídeo na internet, né? Aprendendo golpinho e tudo mais. E aí eu pensei, poxa, eu tô me contradizendo, né? Porque eu tô fazendo vídeo aqui pro YouTube. Mas a ideia é trazer, né, essas leituras que a gente não tem em língua portuguesa, porque o material que a gente tem de livro em língua portuguesa é muito pouco, é muito menos do que o audiovisual, né? Audiovisual a gente tem bastante aí no YouTube. Mas de leitura mesmo são pouquíssimos os livros que a gente tem em português e a galera meio que tem que se virar, às vezes no espanhol, às vezes no inglês, para ter acesso a essas obras, tá? Então eu resolvi trazer aqui essa obra aqui, eu estou mostrando aqui o livro para vocês, mas eu também vou deixar a foto aqui sobre o tabuleiro, na edição, que é o The Complete Manual of Positional Chess, que é o manual completo do jogo posicional, né, do xadrez posicional. Esse livro ele vai trabalhar, né, meio jogo, abertura e meio jogo, trabalhando os fundamentos, só que ele trabalha, o Sakaev, né, que é o autor do livro, ele trabalha os fundamentos de uma forma um pouco mais profunda, né? Quer dizer que quem está iniciando não vai aprender nada nesse vídeo? Não. Quem está iniciando também vai aprender e vai pegar conceitos interessantes aí. Mas ele é um livro que vai ajudar bastante para quem está aí tentando cruzar, né, a barreira dos 2000 de rate, tá bom? Eu cheguei aí a 1900 de rápidas, tô com quase 1700 e alguma coisa de blitz, e tô tentando aí, pelo menos nas rápidas, futuramente, cruzar os 2000 de rate, mas preciso estudar, e é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou também compartilhar com vocês, tá bom? Esse livro ele é dividido em tópicos, tá? O primeiro tópico ele é vantagem no desenvolvimento, né? Então são, se eu não me engano, 7 partidas que tem só nesse tópico de grandes mestres.
do passado aí, né? E o segundo tópico, eu já estou no segundo tópico, né? Eu já analisei aí umas 10 partidas, eu estou colocando todas essas partidas em um acervo na biblioteca do chess.com e eu vou deixar o link aqui para você acessar, caso você queira dar uma olhadinha nessas partidas também, tá? Lá tem comentários do autor que eu estou traduzindo e estou colocando, e também tem comentários meus que sou um eterno capivara. E quando eu analiso com o peixe também, eu coloco lá o que o peixe dizia, né? Eu coloco assim um comentário. O peixe aqui marca que lance tal seria melhor e tal. Então, tem um acervo aí na descrição do link, vocês podem acessar essas partidas, mas eu vou trazer elas em vídeo também para vocês, tá ok? Inclusive o tópico 2, que fala sobre o centro e sua importância, né? A importância de você controlar o centro na abertura, ele traz uma partida do Boris Spassky que é fenomenal. Negócio assim de louco mesmo. Mas vamos lá, né? Para o vídeo não ficar muito grande, vamos aqui ao tabuleiro. Vamos passar aqui para o tabuleiro. Né? Se aparecer alguma coisa aí no meio do layout, perdão, porque eu tô iniciando isso aqui. Inclusive, peço desculpa aí pela qualidade da gravação e do áudio. Porque, olha aí. Ah, meu Deus. Porque eu tô aprendendo ainda, né, a mexer nessas coisas aqui, então... E eu sou um velho já também, tenho quase 40 anos. Mas vamos lá. Bom, aqui Mikhail Tal contra Wolfgang Ullmann, né? Eu vou chamar só de Ullmann, fica mais tranquilo. E o Tal iniciou com E4, tá? Em alguns momentos eu vou falar o que o autor diz, em alguns momentos eu vou comentar algumas coisas que eu penso também, que eu acho, e o que o peixe sugere, tá? O Ullmann, ele é um jogador forte de 2,570, mas vocês vão ver ao longo da partida que em vários momentos, de forma necessária ou desnecessária, ele vai fazer lances que não desenvolvem peça, que não ajudam nessa questão do desenvolvimento, fazendo com que o Tal tenha vantagem e o Tal consiga fazer aqueles ataques brutais que ele sempre fazia. Uma coisa que eu já vi muito grande mestre falando e que é importante você que está aí assistindo esse vídeo também ter isso em mente. O Tal é famoso pelos ataques dele? Mas sempre que ele atacava, ele seguia à risca os princípios básicos do xadrez. Então, o rei dele estava protegido, ele não dava espaço de contrajogo, as peças dele estavam bem desenvolvidas, em posições ativas, os peões dele controlavam casas, enfim. Ele seguiu o básico do xadrez e por isso ele conseguia atacar. A gente vai ver isso nessa partida, tá bom? Aqui foi jogado uma francesinha, né? Então o Ullmann, ele colocou essa linha da francesa, a defesa francesa. Quem está assistindo esse vídeo, que tem aí... que está começando no xadrez e ainda não entende muito bem das aberturas, fica tranquilo, porque dá para aprender muito de xadrez aqui, e até porque o foco não é na abertura, e sim na maneira como a gente desenvolve nossas peças, tá? Que é o ponto principal dessa partida e desse vídeo. Aqui o Tal ele jogou D4, veio de fato o avanço D5, que é a característica da defesa francesa, e aqui o Tal ele jogou a variante Tarrasch, que é uma variante que eu adoro jogar. Por quê? Aqui, um lance mais clássico seria cavalo C3, né? Que desenvolve também, defendendo o peão do mesmo jeito, só que nessa variante em particular, às vezes, o preto tem essa linha, não agora, né? Mas em algum momento, eu estou mostrando agora só para vocês terem uma noção, essa linha que crava o cavalo, né? É ruim isso daqui? Não é ruim, mas você tem que saber lidar com isso. E para quem quer jogar um xadrez mais simples, um xadrez mais descomplicado, esse lance é muito melhor. Por quê? Porque ele já desincentiva um lance como esse. Porque aqui o preto perderia um tempo, porque a gente tem como avançar o peão para C3. Por isso é uma linha melhor. Então assim, se puder aqui dar uma sugestão para vocês, se você joga peão rei, né? Desculpa aí a quem joga peão dama, joga a variante Tarrasch, porque ela é muito boa, é muito tranquila, né? Às vezes até dá para você sacrificar um peão em troca de desenvolvimento aqui, em algumas linhas, né? Sacrificar esse peão de D4 aqui. Eu não vou mostrar isso agora, mas eu posso mostrar posteriormente em outras análises, tá bom? Beleza, aqui foi jogado esse lance, que luta pelo centro, aqui tá tranquilo, uma tá fazendo o que tem que ser feito. O Tal desenvolveu mais uma peça, né? Eu acho que talvez a escolha de defesa aqui do Ullmann não tenha sido das melhores. Por quê?
ele poderia postergar um pouquinho esse avanço e desenvolver peça, né? Inclusive aqui, mas enfim, tudo funciona aqui por enquanto, né? Esse lance aqui tá ótimo. Veio o lance cavalo F3 por parte do tal. O Uma finalmente desenvolveu a primeira peça. O tal colocou mais uma peça em jogo, já está pronto para rocar. Muito importante observar isso. Em compensação, o Uma aqui nem começou a mexer ainda, né? O tal já está com 3 peças desenvolvidas e o Uma nem sonha em desenvolver ainda as peças da ala do rei. Mas está tranquilo. Vocês notam que a posição aqui está equilibrada, inclusive. O peixe, como ele analisa 1 bilhão de lances lá na frente, ele tá até gostando aqui um pouco da posição do preto, né? Mas vamos lá. Aqui, o Uma tomou. Notem a barrinha aqui, ó. Aqui, nessa posição, o peixe gosta da posição do preto. E quando tomou aqui, ele já gosta da posição do branco. Por quê? Ao invés de tomar esse peão, o Uma devia ter levado alguma peça para o jogo, né? Sei lá, trazer um cavalo, trazer um bispo, trazer, sei lá, qualquer coisa, né? Atacar esse bispo com um A6, inclusive é o segundo melhor lance. Ou tomar aqui, né? Que é o melhor lance do peixe. Tomar aqui. Mas assim, se eu tô jogando de pretas e eu quero jogar de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais humana, né? Porque o peixe pensa uma coisa, mas a gente quer jogar de uma forma mais humana. E eu ia desenvolver alguma peça aqui. Eu ia tentar tirar essas peças ali da ala do rei para fazer o rock. Mas o Uma, ele optou por tomar aqui. O tal simplesmente retomou. Ele saiu da cravada, né? O Uma saiu da cravada aqui, do tal. Essa cravada, de fato, um pouquinho era chata. A posição ainda está equilibrada, então sigamos aqui. O tal, como ele estava muito nessa, ele estava muito pensando bastante. Eu preciso desenvolver minhas peças de forma ativa, ganhando tempos e tudo mais. Como ele estava muito fixado nessa ideia de desenvolvimento, ele cometeu uma imprecisão, né? Que, claro, não perde a partida nem nada. Mas por que é uma imprecisão? Primeiro, esse bispo ele pode ser atacado muito facilmente. Então, o tempo que ele está ganhando aqui, ele pode perder lá na frente, né? Não foi o que aconteceu na partida, porque o Uma jogou mal, eu acredito. Mas, enfim, é uma imprecisão porque também tinha uma linha melhor, que é sacrificar esse peão aqui com rock. Aqui faria o rock. E quando o preto tomasse aqui, o que o autor diz é que dá para tomar, né? Dá para tomar esse bispo. Depois da retomada de damas, sobra esse lance C3. E quando o cavalo volta, o que o Sakaev fala no livro é que o branco poderia trocar aqui e o preto perderia o direito ao rock. Do ponto de vista da máquina, o peixe gosta mais da posição do preto. Agora, o Sakaev ele deixa isso claro no livro. O branco, ele tem peças melhores, né? Ele tem essas peças aqui, que as torres já estão chegando aqui no centro. Em compensação, o preto tem uma dificuldade aí ainda para desenvolver as peças. Então, assim, olhando para essa posição aqui, eu prefiro jogar de brancas, né? Porque o bispo sai fácil, as torres vão chegar no centro, esse rei preto tá estranho ali, nosso rei branco tá seguro. Então, assim, olhando de um ponto de vista humano, a posição do branco aqui tá ótima, né? O peixe, ele já não gosta da troca de damas. Ele acha melhor que manter as damas seria mais legal com dama B3, né? Mas, enfim, é o peixe. O peixe nunca arrebatou nenhuma partida, como diz um cara aí no YouTube. Mas não foi isso que foi jogado. O tal, ele fez esse desenvolvimento de peça tocando a dama. E aí veio esse lance, que é o melhor lance do peixe, tá? Mas eu, de pretas aqui, eu faria talvez o lance F6 e assumiria que estava na posição pior, né? Mas pelo menos aqui eu teria chance, talvez um tempinho, para tirar minhas peças e, enfim, tentar aí de alguma forma desafogar o rei e deixar o rei em segurança, né?
Esse lance aqui, embora seja o primeiro da máquina, você tem que acertar uma sequência muito boa de lances precisos para justificar você tirar a dama cedo assim, né, na sua posição, beleza? Foi jogado aqui cavalo C3 por parte do tal, simplesmente defendendo o bispo. Notem que esse lance aqui ele vinha com um duplo, né? Ele dá cheque no rei e ataca o bispo. Então o tal simplesmente defendeu, tirou aqui qualquer ameaça. E aqui o lance que eu faria seria esse, né? Eu não jogo francesa, mas eu teria muita vontade aqui de alguma forma desenvolver minhas peças. Talvez depois fazer um lance como esse, fianquetar o bispo e proteger o rei o mais rápido possível. Ao invés disso, ele tomou esse peão no centro, o tal retomou e ele veio atrás de mais um peão. Por que mais um peão? Porque depois de bispo por, peão por, a dama captura o peão em C3, né? E aqui vem uma coisa legal que o Sakaev fala no livro. A partir daqui, a partir desse ponto, a partida vai pegar um rumo assim caótico pro Ullmann, né? O Sakaev ele fala o seguinte, né? Que o tal percebeu que esse peão que vai cair, ele não vale nada, absolutamente nada. Por quê? Por que ele não vale nada? Porque o preto de fato ganha o peão, mas para ele ganhar esse peão, ele vai ter que manter o rei. Perdão, gente. Opa. Somei, bicho. Some. Tá. Para ganhar esse peão, o Ullmann ele vai ter que deixar essas peças ainda sem desenvolvimento. Então o que o tal fez? Roque. Toma o peão, mas eu vou puxar uma torre pro centro. Teu rei ainda tá no centro e eu vou começar a te atacar. Agora sim, eu vou começar a atacar. Então vejam só, o tal vai começar o ataque dele, só que ele vai começar o ataque dele com o rei dele protegido, com as peças dele desenvolvidas, e a dama dele não tá exposta, tá em D1 ainda, tranquilo, né? Então vejam só, ele juntou todos os princípios básicos, né, de abertura, e só agora ele vai começar a atacar porque ele viu que chegou a hora, né? Então vejam só, o Ullmann de fato foi atrás do peão, né? E aí, aqui o que o peixe marca, né, pro preto fazer é de fato desenvolver essa peça e preparar para fazer o roque, fazer um A6 ou um H6 para desalojar esses bispos que estão aí limitando a posição do preto. Eu, de pretas, eu faria esse lance. É o melhor do peixe? Não. O melhor é H6. Mas eu faria esse lance por um único motivo. Eu tô jogando contra Mikhail Tal, ele ataca muito, eu tenho que botar meu rei em segurança. O Ullmann não pensou nisso. O que foi que ele pensou? Vou ganhar um peão. E aí o Tal mandou a primeira lapada, a primeira pedrada seca na cabeça do Ullmann. Cavalo F5. Aí vocês olham aí para esse lance, porque eu olhei estarrecido para esse lance e pensa: oi? O que tá acontecendo aí, né? E o Sakaev deixa isso claro no livro, né, que é o seguinte: pro Tal, né, pro Mikhail Tal, é muito mais importante abrir linhas, agora que ele protegeu o rei, que ele tá com as peças desenvolvidas, é muito mais importante ele abrir linhas do que manter esse cavalo. Então, basicamente, ele tá dizendo assim: toma meu cavalo, mas em compensação eu vou botar uma torre em E1 e vou te atacar. E o pior, se não tomar, né, aqui o autor afirma o seguinte, ó, que era importante abrir linhas, né, e se tomar, fica ruim, e se não tomar o cavalo vai para D6 ou toma em G7. Então, por exemplo, ele pode vir com esse cheque, ou em algum momento ele pode tomar também em G7, né, digamos aí que a dama saia dessa proteção aqui. O que o branco vai fazer é simplesmente tomar esse peão aqui, né?
Então, basicamente, o Uma tem que tomar o cavalo e esperar chegar a conta, né? Notem que essas duas peças aqui, elas não vão jogar na partida. Vamos lá. Ele tomou, marca como imprecisão, mas é o melhor lance aqui seria dama C5. Segundo peixe, dama C5. E aí, mas ele tomou, né? Ele pagou pra ver e disse assim, bora, tal, o que tu tem aí pra nós? E aí veio o torre 1 cheque. O terceiro melhor lance do peixe aqui é sacrificar a dama, fazer dama por E1. Mas lógico que ele não faria isso. Ele fez bispo E6, cobrindo, e aí você pensa, poxa, o tal sacrificou um cavalo a troco de praticamente nenhum retorno de material, né? Ele não vai recuperar o material. Então ele tem que jogar ativo, né? Jogar de forma bem precisa aqui. Então o que o tal vai fazer? O tal vai fazer esse lance dama D6, né? Se esse cavalo aqui sai, já tem mate, porque esse cavalo aqui tá cravadinho aqui, né? Não sai. Dá até para tomar aqui e depois dar o mate, caso... Enfim, mas ele tá cravado. Se esse cavalo sai... O que defende o mate por enquanto é esse cavalo aqui, né? Aqui, qual era o que o Uma deveria ter feito? O Uma deveria ter feito A6, tocando esse bispo aqui, né? Mas a posição, como vocês veem aí na barrinha, já foi. E foi o que ele fez, né? Ele jogou esse A6, tocou o bispo, e aí o tal pensou, poxa, eu não consigo dar mate aqui. Poxa, setinha. Eu não consigo dar mate aqui. Mas se o meu bispo tivesse aqui, eu conseguiria. Não aqui, mas aqui, né? Então o que ele fez? Ele atacou a dama. Quando a dama saiu, ele puxou o bispo. E vem como brilhante, por quê? Porque o bispo aqui tá caindo, né? O bispo tá caindo e olhando assim para essa posição agora não é tão claro que tu vai ganhar. Só que aí o Uma pagou de novo para ver, tomou o bispo e aí o tal fez o que tinha de fazer, né? Cheque, cheque. Aqui dava para dar a dama, né? Mas de qualquer forma tá muito perdido. O macho aqui dava para esconder, mas aí depois que tomou aqui ele olhou para a posição, entristeceu e disse, já deu. Aí abandonou a partida, né? Notem que não dá para tomar esse bispo está intocável. Por que está intocável, Fabrício? Se tomar, tu leva mate no tabuleiro. E essas duas peças não entraram na partida, tá? Então aqui vamos fazer um resumo aqui do que o Sakaev aponta no livro e dessa partida em particular, né? Teve momentos em que era pro Uma ele ter admitido que estava na posição pior e ter desenvolvido as peças dele, ter protegido o rei dele. Por exemplo, aqui, fazer esse lance. Depois dessa cobertura aqui, ele poderia desenvolver mais uma peça, cavalo de G7, por exemplo. Ao invés disso, ele tomou o peão. Aqui, ao invés dele vir atrás desse... Ele desenvolveu o bispo, ok, mas depois de roque, ele poderia ter desenvolvido o cavalo, ter atacado os bispos, ter feito qualquer outra coisa. Ele veio atrás de material. E você nota que a vantagem no desenvolvimento foi o que fez o tal ganhar essa partida, né? Ficou muito... Eu acredito que tenha ficado claro para vocês como ficou para mim. E aí, isso aqui é muito importante. Vou pausar aqui nessa posição, tá? Pra gente encerrar o vídeo. Que é o seguinte. Se você tem vantagem de desenvolvimento e o rei do seu adversário tá no centro do tabuleiro, sacrifique peões. Se você vê que dá certo, calcule, né? Sacrifique peça, mas abra linhas e vá para cima do rei adversário. E foi o que o tal fez aqui, né? Vale muito mais abrir as linhas do que manter esse cavalo aí. Às vezes a gente fica muito apegado ao material, né? E eu já vi muitos grandes mestres falando isso aí. A gente tem medo de sacrificar o material porque a gente acha que não vai conseguir ter muita compensação e tudo mais. Mas numa posição como essa, que você está bem desenvolvido, seu rei está seguro,
E, por exemplo, vamos calcular aqui o material, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dizer que essa dama aqui está em jogo, né? Porque, de fato, ela está em jogo. Então, eu tenho dama contra dama, cavalo contra cavalo, bispo contra bispo. Tem um bispo a mais. E quando ele toma aqui, eu tenho dama contra dama, bispo contra bispo, bispo contra cavalo. E essa torre vai entrar em jogo. Então eu tenho uma torre jogando. E ele tem a menos. Vamos dizer que ele tem a menos de material. Essas duas torres e esse cavalo. Porque não adianta de nada o material tá no tabuleiro, mas não tá jogando, né? Então, que fique aí o aprendizado pra gente, né? Eu gostei muito dessa partida. Pretendo trazer as outras partidas aqui pro canal, beleza? Para que vocês possam acompanhar também. Quem sabe ler inglês, é um livro que eu recomendo demais vocês lerem, tá bom? E quem não sabe, se inscreve aí no canal, dá o like, compartilha, porque eu vou trazer as outras partidas, que tem muita partida boa, cara. Tem muita partida insana aqui. E aí fica 2 aprendizados, né? Desenvolver as peças, se tiver vantagem no desenvolvimento, abrir linhas, beleza? É isso aí, gente. Tchau, tchau. A gente se vê. No xadrez.